Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todo o pessoal que vai assistir esse vídeo devido à falta de qualidade técnica da gravação. Peço antecipadamente desculpas, porque eu não. Isso é uma coisa que eu ainda não entendo direito, esse negócio de produção de vídeos em internet, tá? Então, conforme eu tinha me comprometido com vocês, vamos tratar aqui sobre o assunto de câmbio e internacionalização da economia para aqueles que, infelizmente, eu acabei devendo aí devido a questões aí de prazo, de tempo. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo me redimir em parte aí com vocês, pelo menos para ajudar aí na questão das provas. Bom, na unidade 8, câmbio e internacionalização da economia, então nós vamos acabar aí o nosso curso de economia tratando de um assunto extremamente importante, tá? Que é o comércio internacional. Ele tem é, um impacto importantíssimo sobre a questão do crescimento econômico do PIB, né? Porque ele vai representar aí as relações que uma nação tem com o exterior, com os outros países, né? Nós vamos ver o que significa balança comercial, balança de serviços, né? O balanço de pagamentos. Vamos ver também algumas questões relacionadas a câmbio. Eu gostaria de pedir para você que, à medida que você vai me ouvindo aqui, não se atente talvez muito aqui ao vídeo, a me ver, né? Que você mais utilize o recurso de me ouvir ao mesmo tempo que você vai acompanhando aí mais ou menos o material, né, que você de preferência deve ter lido previamente aí da unidade, tudo bem? Então, sobre essa questão introdutória aí do, do comércio internacional, né, vemos aqui que, por exemplo, o comércio internacional consiste no intercâmbio de bens, serviços e capitais entre os diferentes países, de acordo com o professor Mochon, né, da Fundação Getúlio Vargas. É, eu acho que, se eu não me engano, para algumas turmas eu cheguei a distribuir, né, aquela parte introdutória, aquelas primeiras páginas introdutórias do livro do professor Gregory Mankiel, da Harvard, onde ele conceituava lá 10 princípios fundamentais da economia, né? E quem teve a oportunidade de olhar aquele material viu que uma das coisas, um dos conceitos aqui, o professor Gregory Mankiel elege como um dos conceitos fundamentais é de que quanto mais comércio existir, né, e ele se refere ao comércio entre nações também, inclusive, né, principalmente, melhor, né, para uma economia. Ou seja, essa questão aí do comércio internacional, quanto mais dinamizado ele for, né, entende-se dentro da economia que ele faz bem, né, para todo mundo, né. Vamos ver também aqui situações onde se abrem exceções, nesse caso, né, onde se justifica parcialmente, ou então entende-se dentro da economia que se justifica um ato de protecionismo por parte das nações aí, e vamos ver em que situações isso se justificaria, ou pelo menos os países alegam, perdão, alegam que isso se justificaria. Então, pense bem, né, essa questão do comércio internacional. Novamente, o material da sua professora, ele pede lá, logo na página 3, da forma como é colocado, né, você deve de novo voltar, né, aquele conceito, né, refletir naquele conceito da economia que nós vimos desde o começo, né, que a economia é a ciência que estuda a escassez, né, a produção e oferta de produtos e serviços para a sociedade, tendo em vista a questão da escassez, né? E uma alocação ótima, né? Ou mais próxima do ótimo possível dentro das economias, né? É, então você vê aqui que cada país, né, possui recursos distintos, né, recursos naturais, climáticos, questões climáticas, geográficas, capacidade mineral, tecnologia, né,
qualidade da sua mão de obra disponível, da terra cultivável, do seu capital, né? Em virtude disso, né, cada país acaba tendo diferenças, né? Ou seja, não é possível você produzir todos os bens e serviços na quantidade necessária para atender a toda uma população, tudo num único país, né? É, acho que é bem provável que tenha. Por exemplo, o Japão, ele é um país com um alto nível de educação, de desenvolvimento tecnológico, só que ele, por exemplo, não tem terras cultiváveis numa quantidade desejável, né? Então ele tem, embora ele seja um grande é, produtor e exportador de bens e serviços com alto valor agregado tecnológico, né? O Japão ele é um país extremamente dependente na questão alimentar, né, do resto do mundo, né? Então, em virtude dessas diferenças de não dar para produzir tudo, né, que você precisa, então os países precisam fazer comércio, trocas, né? E assim como, por exemplo, uma determinada pessoa ela opta por se especializar numa profissão, né? Então, uma pessoa que escolhe ser médico, advogado, ou é, especialista em marketing ou contabilidade, ele vai se aprofundar naquela área, né? Os países também, muitas vezes, eles procuram também obter um diferencial, né, na produção de determinados bens e serviços, né, de forma que os distinga, que eles possam ter é, é, uma vantagem, né, competitiva em relação a outros países, né? Alguns países têm mais área de plantio, né? Portanto, vão se especializar em agricultura. Outros países possuem uma tecnologia, uma tradição de pesquisa e desenvolvimento maior, né? Por isso eles talvez vão se especializar aí na questão de produção de bens, né, complexos, de precisão, por exemplo. A questão do comércio internacional, né? As teorias elas já foram estudadas logo desde o início da economia, né? Desde lá de 1776, quando o Adam Smith ele escreveu o livro quando Adam Smith escreveu o livro é, A Riqueza das Nações, né? A Riqueza das Nações, é, você vê que ele já tratava dessa questão aí, por exemplo, da questão da teoria, né? Das teorias das vantagens absolutas, né? Nós estamos agora mais ou menos lá na página 4, né, do material. Ele já tratava da questão da teoria das vantagens absolutas das nações, né? Então a professora dá um exemplo, né? Ela pega o Brasil e Japão, né? Considere lá é, a produção de café e arroz, né? E a quantidade que um trabalhador, tanto do Brasil como também um trabalhador do Japão, tem é, capacidade de produzir daquele determinado bem no período de um ano, né? Então aí no fim da página 3 você veria aí, né? No caso do café, né, o Brasil, o trabalhador brasileiro teria a capacidade de produzir 1,5 tonelada de café em um ano, né? Enquanto um produtor japonês teria capacidade de produzir 300 quilos. Na questão do arroz, um trabalhador brasileiro produziria 600 quilos, enquanto um japonês produziria 900 quilos, né? É, Então, isso daí, por exemplo, você vê que existiria aí uma vantagem absoluta, né, do Brasil na questão do café, né, enquanto que os japoneses teriam uma vantagem absoluta na questão do arroz aí, né? Então, já que eles têm uma vantagem, então se os países não se especializarem, né, produzirão os dois bens. E para simplificar, vamos supor que cada produção aconteça por um semestre, de modo que durante o ano o país consiga produzir os dois bens. Então, ele continuando aqui na página 5, a questão, a professora lá você vê que ela considera sem especialização, né? Ou seja, sem comércio internacional, ou seja, os dois países estão produzindo de forma estanque, e nesse caso aí, né,
o Brasil produz o seu café e o seu arroz, o Japão produz o seu café e o seu arroz sem ter comércio com o outro. Nesse caso, a produção mundial seria aí no caso, né, do café, seria a somatória apenas considerando o mundo, apenas Brasil e Japão no exemplo, né? Então teria 750 quilos de café do Brasil e 150 quilos de café do Japão, totalizando aí apenas 900 quilos de produção. Se você tivesse, por exemplo, arroz, né? Também nessa mesma situação de sem comércio internacional, 300 quilos de arroz do Brasil e 450 quilos de arroz do Japão, totalizando 750 quilos. Agora, você vê aí que isso seria sem especialização, ou seja, cada um tocando o seu barco como pode. Agora, olha só como fica interessante quando o comércio internacional ele se dá com especialização, ou seja, cada país aí, no caso, buscaria as suas melhores condições de produção. Então, o Brasil ele abdicaria da produção de arroz, né? Teria zero de produção de arroz, enquanto ele se dedicaria integralmente a 1.500 quilos de café. Ao mesmo tempo, o Japão também abdicaria da produção de café, onde ele não tem a mesma excelência produtiva que o Brasil, e em contrapartida ele se dedicaria a arroz, onde ele era mais eficiente, obtendo aí uma produção total. Perdão, de novo. Meu problema é de gripe dessa semana. Onde o Japão, voltando aqui, ele se dedicaria totalmente à produção de arroz, né? Onde ele teria uma maior excelência, totalizando em 900 quilos. Então, com a especialização, o mundo, né? Considerando novamente o exemplo, o mundo sendo Brasil mais Japão, teria uma produção total agora de 1.500 quilos de café e 900 quilos de arroz, ou seja, muito melhor do que sem especialização, né? Certo? Então, você teria ganhos líquidos aí, né, de 600 quilos de café, né, porque sem especialização teria apenas uma produção de 900 e agora com café 1.500 e de arroz um ganho líquido de 150, né, em vista de sem especialização ser possível apenas 750 quilos, enquanto com a especialização do Japão 900 quilos. Então, com a especialização, né, de cada país na produção de determinado bem e serviço, então você consegue aí, onde ele possui uma vantagem absoluta em relação ao outro, haveria um ganho líquido de 600 quilos de café e 150 de arroz, ou seja, o comércio internacional agradeceria, existiria uma produção mais eficiente, né, uma oferta muito mais eficiente de todos os bens envolvidos para as populações da questão envolvida, né, dos países envolvidos, tá? Só que Adam Smith, ele, de certa forma, ele não avançou, né, nessa questão das vantagens, né, dos países. Ele abordou mais a questão da vantagem absoluta, que está correta, mas só explica uma parte da história do comércio internacional, né? Coube então a David Ricardo, né, um economista aí também clássico, né? Um economista, se eu não me engano, holandês ou inglês, de origem portuguesa, né? Em 1817, através do seu livro Princípios de Economia Política e Tributação, ampliar essa teoria, né? Ele entra com o conceito da teoria das vantagens comparativas entre as nações, ou seja, para Ricardo, né, a especialização internacional e a divisão do trabalho trazem vantagens para todas as nações, concordando com Adam Smith. Porém, seria necessário analisar os custos de produção em outros países, né? Então, por exemplo, ele fala que cada país deveria se dedicar à produção dos bens em que ele tivesse custos comparativos menores em relação aos outros, né? Não é só apenas a capacidade produtiva, né? Então, para você ter um exemplo, né, lá no começo da página 7, né, a professora novamente traça um novo comparativo, né? Agora ela pega uma situação interessante, ó. Agora café e soja,
novamente considerando que o mundo é Brasil e Japão. Então, um trabalhador brasileiro consegue produzir em um ano, né, 1.500 quilos de café, o japonês 300 quilos e o trabalhador brasileiro consegue 750 quilos de soja por ano, enquanto o japonês 600 quilos. Ou seja, o Brasil aqui nessa situação específica desse exemplo, ele teria vantagens absolutas nas duas produções, né? Tanto no café como na soja, sendo que numa delas, né, no café, ele teria uma vantagem, vamos dizer assim, escorchante, né? Daria de goleada, né, de 5-0 no Japão, né? Enquanto na produção de soja, essa vantagem ela é bem mais discreta, né? 750 do Brasil e 600 do Japão, é uma vantagem apenas aí de 150 quilos, tá? Então, nesse caso, embora o Brasil, então o que, que o David Ricardo ele quer propor aí na teoria dele das vantagens comparativas, né, que sua professora quer que você entenda. É, nesse caso, o Brasil, embora ele tenha uma superação da sua capacidade produtiva em relação à capacidade dos japoneses, tanto na questão do café como da soja, seria muito mais interessante para o Brasil, por exemplo, ele se dedicar integralmente ao café, onde ele tem uma vantagem muito mais explícita, né? Um diferencial muito mais perceptivo, e entregar a produção de soja para o Japão, mesmo o Japão tendo uma produção menor do que o Brasil, mas seria muito melhor se um trabalhador japonês se dedicasse à produção de soja, por exemplo. Né? No caso da produção de soja, um trabalhador japonês ele produz o dobro do que ele produziria é, em termos de café. E na produção de soja, o trabalhador brasileiro, pelo contrário, né, ele produziria apenas metade do que ele produz de café. Ou seja, a eficiência aí você distribuiria essa questão entregando para o Brasil a produção de café e entregando a produção total de soja para o Japão, você teria aí ganhos, né, de produtividade, né, e custos aí, todo mundo acabaria ganhando, o mundo todo, né, o comércio mundial acabaria aí tendo uma, um nível máximo de eficiência, né? Tudo bem? Espero que você tenha entendido, né? Essa questão aqui. Espero também novamente, né? Espero que vocês, além de estarem acompanhando aqui comigo, tenham feito uma leitura, né? É, Continuo aqui me colocando à disposição. Se precisarem de alguma ajuda, tem como me contatar, né? Pode me contatar antes aí das provas finais, ok? É, Agora vamos considerar, né? Diante dessas teorias, né? Elas são teorias um tanto quanto antigas, né? É, Você vê aí, por exemplo, nas turmas onde eu tive a oportunidade de tratar dessa matéria nos encontros, que foram muito poucas, infelizmente, eu mencionei para o pessoal, por exemplo, né, a questão da criação da CEPAL, né? Se você entra aqui na Wikipédia, né, e pede CEPAL, por exemplo, né? Claro que isso não se limita apenas a esse entendimento aqui da América Latina e o Caribe, né? A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e ela é uma comissão onde na década de 40, na década de 50 foram feitos muitos estudos aí, relacionados ao desenvolvimento econômico da região, né? Perdão, né? Ela é uma das 5 comissões econômicas da Organização das Nações Unidas, né? Possui 44 estados e 8 territórios não independentes como membros, né? Então eles fizeram muitos estudos aí, hoje ela inclui aí até países que não são da América Latina e do Caribe, se você olhar lá na Wikipedia, mas na sua origem, lá no fim dos anos 49, o grande objetivo dela era é, debater a questão do desenvolvimento industrial da América Latina, né? O Japão já tinha dado esse passo, né? No fim do século XIX, durante a era Meiji, né?
onde houve um grande desenvolvimento da indústria japonesa, onde nascem os grupos como, por exemplo, o Mitsubishi, né? Para quem não sabe, o Mitsubishi, o pai dessa indústria, ele era um samurai, né? Um samurai que abdicou, né, da condição dele de samurai e foi se dedicar à produção de aço, né? Se tornou empresário. E, esse debate aí apareceu, por exemplo, dentro da América Latina depois do fim da Segunda Guerra Mundial, na CEPAL, né? Onde existia uma figura aí importantíssima do economista argentino Raul Prebisch, né? Que ele influenciou inclusive muitos economistas e cientistas sociais brasileiros, né? Entre eles o Celso Furtado, né? Economista brasileiro Celso Furtado, se eu não me engano, é, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, fez estudos, desenvolveu estudos na CEPAL, acho que nos anos 60, né, anos 60 e 70, né. Então eles questionaram, por exemplo, né, nesse ambiente da CEPAL, eles começaram a questionar aí essa questão da divisão do trabalho internacional, né, ou seja, essa coisa aí totalmente aí como o Ricardo e o Adam Smith falavam, que entendia-se que se você ficasse a vida toda aí nessa questão da divisão do trabalho, é, apenas operando naquilo onde você tem uma grande vantagem comparativa, os países da América Latina ficariam, em termos tecnológicos, né, muito atrasados, né, não conseguiriam nem esboçar aí alguma inovação, né, alguma independência aí na questão da, da produção, de ter uma experiência na produção industrial, na tecnologia, na pesquisa, no desenvolvimento, ficaria muito restrito ao ambiente agrícola, né, monocultor, né. Então, só para situar vocês, isso daqui não está no material, mas só para criar aí um vislumbre de que essas ideias aqui do Adam Smith e do David Ricardo, embora sejam corretas, né? Então, os países também não querem ficar apenas nessas relações aí ad eternum, de ser, por exemplo, eu vou ficar a vida toda sendo fornecedor de bens primários, né, de matéria-prima, enquanto o outro lá vai ficar a vida toda aí ganhando em cima de mim com tecnologia, né, e produtos sofisticados, royalties, e eu vou ficar aí vendo a ver navios, né. Então, nessa questão aí no item 2.2, né, na página 9, nós vemos aí a atuação do governo no comércio internacional, as políticas protecionistas, ou seja, essa ideia aí, né, não só a América Latina, não só o Japão, mas de modo geral o mundo todo aí começou a entender que você precisa ter a experimentação, né, industrial, a experimentação tecnológica de desenvolvimento também, né, não é ficar só produzindo bens primários aí o resto da vida. Então, apesar das vantagens de livre comércio internacional, né, é, especialmente na questão dos ganhos de eficiência, existem casos em que os governos eles intervêm, né, limitando as práticas de comércio, né. Então chamamos essa intervenção de políticas protecionistas, né. Ou seja, os governos eles podem é, entrar, né, na economia e proteger ela, isolar de certa forma aí o país em alguns aspectos, né, partes da economia do país, do resto do mundo, com alguns intuitos aí que nós vamos considerar, né. Os instrumentos de proteção, né, são formados por um conjunto de políticas, medidas e procedimentos que os governos adotam com a finalidade de criar obstáculos às transações econômicas com o exterior, segundo aí o professor Mochon. Então, por que, né, os países, né, qual o motivo que justificaria aí as nações, os governos entrarem aí com políticas protecionistas, né, impedir isso que, de acordo com todos os economistas, né, é um princípio basilar da economia, né, de que quanto mais comércio, né, entre as nações, melhor, né. Então, aqui na página 10, o professor explica, né, que um dos motivos disso, né, um deles seria
questão da proteção à indústria nacional, né? Ou seja, proteger uma indústria considerada estratégica do ponto de vista da segurança nacional, ou ainda proteger uma indústria nascente, né? Um setor que você quer, você optou por começar a desenvolver alguma coisa lá. Então, se você pegar a indústria onde você ainda está criando know-how, uma experimentação, né, um processo ainda de aprendizagem, você expor a sua indústria à competição com outros países que já são tubarões naquele setor, então claro que você ainda é peixe pequeno, você vai perder. Então, durante um tempo, os governos entendem que a indústria nascente, né, emergente, ela tem que ser protegida, né? Ela está numa fase de formação, de estruturação produtiva, né? Ela não tem condições de entrar aí naquela pegada da competição internacional, né? Se você começar, por exemplo, a fabricar automóveis hoje, né? Um país aí que não tem tradição na fabricação de automóveis, não sei quem seria exemplos, acho que, não sei, Suriname, a Goiânia, vamos pegar o exemplo de Suriname, acho que não, nosso vizinho aqui, a antiga Guiana holandesa, né? Acredito que o Suriname não tenha montadoras. Só supor que o governo do Suriname decida começar a criar, a partir de hoje o governo do Suriname fala, não, queremos desenvolver uma indústria de automóveis, né? Vamos desenvolver uma marca do Suriname, né? Ou trazer uma montadora para cá e começar a desenvolver essa capacidade. Claro que uma das coisas que ele vai fazer imediatamente, ele vai dificultar, né, a importação de automóveis, né? Ele vai tentar promover, né, aquela indústria nascente que está gerando emprego para o cidadão do Suriname, que está gerando tributação, né, para o governo, né? Então ele vai dificultar aí, por exemplo, a entrada. Se, por exemplo, o Brasil, que já tem, embora o Brasil não tenha uma marca nacional de automóveis, mas o Brasil já tem uma longa é, experiência, né, desde 1950 até hoje aí, com o setor de montadoras, né? Então ele vai impedir, né, que as montadoras brasileiras, não que ele vai impedir, mas ele vai criar dificuldades, né, para que o Brasil venda a sua produção, a Argentina, que também já tem uma indústria automobilística consolidada, Estados Unidos, outros países, né, vão encontrar algum tipo de barreira para entrar no mercado do Suriname, porque o governo de Suriname entendeu que ele quer, por uma questão estratégica ou por uma questão aí de aumentar a empregabilidade do seu povo, gerar mais renda, gerar mais receita para o Estado, né? É, ele quer ter aquela experiência de se tornar um produtor de automóveis, então ele vai criar barreiras aí, né? Então, outro motivo é a proteção do emprego. Ao importar alguns bens, a produção interna é reduzida, o que afeta o emprego, visto que uma quantidade considerável de trabalhadores deixa de ser empregado por causa do fim da produção interna. Para proteger o emprego, o governo pode fomentar a industrialização nacional através do processo de substituição de importações, desestimulando a importação de bens fabricados em outros países, né? Desestimulando a importação de bens fabricados no próprio país, ou seja, desestimulando aí a concorrência, né? Aqui no Brasil ainda nós temos uma visão, né, histórica, né, como nossa industrialização foi muito tardia. Nós temos ainda uma tradição de achar, né, ou muito recentemente, de achar que tudo que é importado, tudo que vem do exterior é melhor, é superior, né? E isso não é uma visão, por exemplo, dominante em outros países, né? Por exemplo, o Japão, né? O Japão vê com muita desconfiança, com muito maus olhos, às vezes, o consumo de produtos importados nos quais ele tem a capacidade de produção, né? Os Estados Unidos também não curte muito essa ideia, né? Para esse país aí com um processo industrial antigo, para eles não é legal, né? Você chegar lá e olha, um pacote, uma lata de bolachas amanteigadas holandesas, não, né? Não, né? É claro que todo mundo sabe
dizer o que, que é bom, o que, que é superior, mas nem sempre, né? Você vai ver a questão, analisar sob o ponto de vista comercial, né? Pô? Então, por que, que esse produto está dominando o mercado se é, gerando emprego em outro país, se eu também tenho capacidade de produzir esse mesmo bem, né? E está gerando renda, emprego aqui no país, né? Então, existe aí alguns países que têm uma visão mais amadurecida nesse ponto, né? Outro motivo que a sua professora aponta aí seria a questão do combate aos déficits comerciais, ou seja, quando um país ele tem muito mais importação do que exportação, né? Vocês se lembram que a gente considerou lá no PIB, né? O PIB visto sob o ponto de vista da despesa, o que que era? PIB, né, é igual ao consumo das famílias mais os investimentos, né, capital fixo dos empresários, né, tendo em vista aí a expansão da capacidade produtiva do seu parque industrial, mais o G, né, os gastos do governo, que nós tratamos lá na unidade 7, né, da política fiscal, mais o X menos M, né, que era o X menos M, entre parênteses, vocês se lembram que a gente estava tratando da questão das exportações líquidas, né? Então, X, total de exportações, menos M, total de importações, X menos M, né, entre parênteses, igual às exportações líquidas. Então, por que, né, a gente prioriza exportações líquidas, né, e não trata de importações líquidas? Né? Porque importações líquidas, se o saldo de importações for maior do que o saldo de exportações, né, no total de uma nação, então isso vai ser problema, né? Claro que às vezes, né, por exemplo, no saldo de um país com, por exemplo, Brasil, né, então ele faz lá o comércio dele com centenas de nações, então vai ter talvez algum país, vários países, onde talvez a balança comercial dele, o saldo de importação realmente esteja maior do que o saldo de exportações. Mas se você pegar somatório de todos os países com quem o Brasil faz comércio, então é desejável, é saudável que no total, no geral, você tenha um saldo total de exportações maior do que importações, senão o país começa a ter problemas. Nós vamos tratar ainda nessa unidade aí questões relacionadas aí ao câmbio, ao comércio exterior, aí ao balanço de pagamentos. Então, os países eles vão combater, né, os déficits comerciais, né? Então, o que, que eles vão fazer para isso? Eles vão desestimular as importações e estimular as importações, vão desestimular as importações e estimular as exportações, né, para reduzir os desequilíbrios na balança comercial, né? Por quê? Eu quero que vocês daqui para frente, a partir desse ponto, se lembrem sempre da frase que eu vou falar, né? Na década de 70, né? É, entre, o, entre o primeiro e o segundo choque do petróleo, o Brasil teve um ministro da Fazenda, né? O professor Mário Henrique Simonsen, que chegou a ser inclusive consultor do Citigroup dos Estados Unidos, né? Um economista muito conceituado mundialmente, né, respeitadíssimo, né, foi professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, né, foi o professor daquele banqueiro Daniel Dantas, polêmico, né, foi ele que deu ao Daniel Dantas o título de príncipe das matemáticas, né, porque ele era um aluno que se destacava muito aí na questão do tratamento matemático nas disciplinas que o Mário Henrique Simonsen dava. Então, o Mário Henrique Simonsen, uma vez ele falou, né, a inflação ela aleija um país, né? Ou seja, a inflação ela é um problema sério, ela aleija, mas ela não mata. Quem mata é o câmbio, né? Ou seja, é a questão aí dos déficits comerciais, né, na balança comercial, né? Isso é que mata. Então, se você um dia tiver a oportunidade de estudar ou ler qualquer coisa sobre economia brasileira, sobre a história das grandes crises brasileiras, por exemplo, do século XX, né, você vai ver que todos os nossos piores momentos, né,
se deram sempre em momentos de desequilíbrio das contas externas, ou seja, quando o Brasil está aí importando mais do que exportando, né? Quando você está aí tendo déficits, né, no comércio com o mundo, né? A inflação ela é ruim, né? Mas ela é ruim muitas vezes em virtude, né? Todos os efeitos da inflação muitas vezes se dá, e no Brasil já ocorreu isso, em virtude aí dos desequilíbrios do setor privado, do setor do comércio internacional do país, né? Para quem já assistiu aquele filme lá do George Clooney, Mar em Fúria, né? Imagine, né? Se você já assistiu, se você não assistiu, assista, pegue aí um trailer aí na internet, você entenderá o que eu estou dizendo, né? Assista, veja o que significa um problema cambial, o que significa um problema de, de comércio exterior de um país, né? Os efeitos são exatamente como do navio lá do George Clooney nesse filme aí, Mar em Fúria, né? Então você vai para o mar, vai para pesca lá, tudo direitinho, com as suas âncoras, com o leme funcionando, né? Com o seu rádio, com o mastro principal, vela se necessário, se for o caso, né? E o que acontece? Se você pegar aí crises aí de balança comercial, o seu país vai estar como um navio em meio a tormenta de ondas de 10, 15 metros de altura, né? E você vai perder as suas âncoras, você vai perder o seu mastro, vai perder suas velas, vai perder o seu leme, o seu rádio, sua antena, você vai acabar no fim da tormenta. Se você acabar vivo, você vai acabar, quando muito, aí se vivo, vai acabar se apegando a um pedaço de madeira como um náufrago, né, no meio de uma tormenta, né? Então esse é o efeito aí é, desses desequilíbrios. Então os países, né, eles estão atentos a isso, sabedores, né, desses resultados funestíssimos, né, se existe essa palavra, nas questões de déficits comerciais. Então eles vão tentar sim criar políticas protecionistas com esse objetivo, né? Tipos de políticas protecionistas. Então, que tipos de políticas protecionistas os governos desenvolvem? Ainda na página 10, lá no finzinho, né, você vai ver o seguinte, né, que o governo pode criar restrições ao comércio internacional através das seguintes práticas, né? Tarifas de importação, né? Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o imposto sobre importação, o II, e o imposto sobre exportação, o IE. Esses dois impostos, tá? Gostaria que ficasse claro para vocês que, diferente dos mecanismos tributários de outros impostos, outros tributos, onde, por exemplo, se o governo vai fazer um aumento, né, por exemplo, no imposto de renda, no IPTU, então ele tem que debater, mandar aquele projeto para o parlamento, né, no ano anterior, né, ao efetivo aumento, né? Então tem que ter um debate amplo primeiro, né? Nós estamos vendo aí aqui em São Paulo, né, a questão do IPTU, as mudanças que vão vigorar, o aumento que está sendo profundamente criticado, né? Associações de bairro que vão entrar com ações na justiça, vão contestar, é, um debate aquém do que nós desejaríamos, né, dentro do nosso parlamento municipal, no caso a Câmara Municipal, mas está seguindo o rito legal, ou seja, está sendo discutido agora, no segundo semestre, no segundo semestre, perdão, de 2013, para passar a vigorar a partir do primeiro semestre de 2014. No caso do imposto de importação, imposto de exportação é diferente, tá, gente? Os impostos aí quem tem a capacidade de alterar suas alíquotas, de mexer nesses impostos, é a presidente da República, tá? E diferente desses outros impostos que eu estou citando, esses outros tributos, nesses casos do imposto de importação e imposto de exportação, a coisa se dá de uma forma muito mais rápida, tá? Né? Então o governo não precisa debater um ano antes para mexer no imposto de importação e exportação. Ele pode mexer no momento que ele entender que tem que fazer,
Tá? E o objetivo principal do governo nesses impostos não é tanto arrecadatório como nos outros, não. Ele tem uma função, claro, lá nas receitas do governo, mas ele não tem um papel importante dentro da política fiscal do governo, lá na política de tributações, tá? Como nós vimos lá. O grande papel desses impostos aí é a questão de criar regulações mesmo, de criar algum tipo de protecionismo, do governo intervir na economia. Então, se por exemplo, vamos supor, né, o setor aí de sapatos ou o setor têxtil brasileiro está sentindo aí uma forte pressão da China, por exemplo, né? Então, a indústria de calçados da China está entrando aí com uma estrutura de custos, de preços aí que está tornando praticamente inviável a produção nacional aí, e de repente os empresários já não sabem o que vão fazer. Talvez seja melhor mandar a fábrica para a China, ou então talvez até abandonar o negócio. Então o que eles vão fazer? Eles vão, por exemplo, vão marcar lá uma audiência com o ministro da Indústria, do, Comer, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ó, a coisa não tá legal. Se não fizer alguma coisa aí, muitos de nós não vamos aguentar. O setor todo do Brasil, né, o setor calçadista aí, vai para cucuia, né? Então o que acontece, né? Daí o ministro vai levar essa questão aí para presidente, né? Se preciso for, talvez até marque aí um encontro de representantes do setor com a presidente. Vai expor, olha, tá realmente uma coisa impossível, presidente. Nós vamos ou ter que fechar, né? Vamos passar a produzir em outro país, né? Gerar emprego para cidadãos de outras nações, né? Ou então todo mundo vai quebrar, né? Se não for feito alguma coisa. Então, uma das coisas que a presidente pode fazer, praticamente em termos imediatos, é o seguinte: olha, manda rodar lá no Diário Oficial que a partir de amanhã ou a partir da próxima semana, as alíquotas de imposto de importação nos produtos, nos calçados vindos da China ou de outros países lá de uma determinada região da Ásia estão com uma sobretaxa de X%. Tá? Então, isso daí é uma atitude que ela pode fazer, né, na questão das tarifas de importação. A presidente ela pode fazer automaticamente. Tá? E se ela sentir que existe abuso dentro de um determinado setor da economia, né, o pessoal está brincando muito aí, por exemplo, o setor de carne tá abusando, usando e abusando aí da questão de preço, ela pode também fazer o contrário, ó. Vou baixar o imposto de importação de carnes aí, e vai entrar carne do Uruguai, vai entrar carne da Argentina para baratear, né, para concorrer aí com o setor de carnes nacional, tá? Então eu espero que vocês entendam aí. Por isso que esses dois impostos, né, imposto de importação e imposto de exportação, ele tem um caráter mais dinâmico, tá? Então o governo, a presidente, é uma decisão do próprio executivo, não tem um debate tão amplo como no caso de outros tributos, porque justamente eles visam muito mais a questão da regulamentação comercial, né, às vezes até mesmo uma margem de protecionismo do governo em alguns setores, né? Então, para isso, o presidente tem que ter uma margem de decisão, de manobra rápida, né? Então, é por isso que ele é um imposto que tem um tratamento diferenciado, né? E talvez nem a ideia dele, do governo, não é nem tanto a arrecadação em si, né? Mas é mais o efeito de criar alguma barreira para impedir aí o desastre de algum setor nacional, a perda de empregos, ou então todo mundo desmanchar aí o investimento, cair fora e produzir em outro lugar, né? Outro tipo de protecionismo, né, de políticas protecionistas que os governos utilizam são as cotas de importação, né? Então o governo ele pode limitar a quantidade de importação que pode ser realizada, né? Daí ela dá um exemplo. Em 2001, o governo dos Estados Unidos estabeleceu a cota de 200 mil toneladas de aço importado do Brasil, tá? Então o preço pode ser fixado livremente pelo mercado
apenas a quantidade é controlada, quer dizer, não controla preços, né? O governo dos Estados Unidos vai falar, não vou controlar preços, mas do Brasil, né, que é um concorrente muito forte aí para o nosso mercado interno de aço, eu só aceito esse ano essa quantia máxima aí de toneladas de aço aqui dentro, mais do que isso não, né? Então ele faz isso também, por exemplo, com o álcool de cana, né? Porque eles têm lá o álcool à base de milho, né? Então eles também têm esses mecanismos aí de proteção. Subsídios à exportação, né? São ajudas aos fabricantes nacionais de determinados bens para que possam exportá-los a preços menores e mais competitivos, né? Esses subsídios estimulam a produção nacional e o emprego, né? Os produtos agrícolas produzidos pelos Estados Unidos, por exemplo, recebem subsídios do governo para terem custos competitivos frente aos países agroexportadores como o Brasil, né? E mesmo assim, às vezes, com toda essa ajuda que o agricultor norte-americano recebe, às vezes ele não consegue, né, superar aí a eficiência do agronegócio brasileiro e de outros países aí. Restrições burocráticas, então o governo pode tornar a vida dos importadores mais difícil, né? Ele pode criar uma série de dificuldades nos processos aduaneiros, né? Uma série de documentações, de normas, a questão das normas sanitárias, né? Isso daí é muito usado, né? Como justificativa não só do Brasil, mas principalmente na Europa, né? Quando sente que a coisa está começando, né? O Brasil começa a vender muita carne, né? Começa a liderar, opa, vamos colocar uma restrição fitossanitária, né? Aos lotes de carne, né? Vindos do Brasil, né? Então, isso daí tudo aí tem por trás disso aí questões políticas, tá? Então, vocês, como eu sempre falei para vocês durante os nossos encontros, a economia ela está repleta de questões políticas também, tá? Então, ela não é uma ciência exata, né? Como vocês observaram, é uma ciência social aplicada e, como toda ciência social aplicada, ela carrega dentro dela o embrião da complexidade humana, né? Então, da dubiedade, dessas questões aí. Então, tem a política aí sempre aparecendo aí, interagindo aí no tecido econômico, tá? Dificuldades de vistos, documentações, tá? Vamos tratar agora do mercado de câmbio e taxa de câmbio. Então, o mercado de câmbio ou de divisas é o mercado no qual se compram e vendem as moedas de diferentes países, né? Então, pode ser um mercado como outro qualquer, né? Existem compradores e vendedores, né? É um mercado onde tem esse mercado de divisas muito sofisticado, né? Um país, né? Seria o mercado financeiro de Londres, né? Na City de London. Lá eles fazem operações complexas envolvendo várias moedas muitas vezes, né? Esqueci o nome dessa operação. Bom, mas você pode entrar lá você pode procurar no livro Mercados Financeiros, Produtos e Serviços do professor Eduardo Fortuna. Você pode procurar, que tem um capítulo que trata dessa questão aí do mercado de moedas, tá? Mercado de divisas, né? Lá na Inglaterra, lá em Londres, eles lidam com moedas de muitos países, né? Mas de modo geral, a questão do câmbio, né? Ela acaba se restringindo aí, por exemplo, no Brasil fica entre poucas moedas, né? Fica o real, o dólar, o euro, né? Então, quem compra moeda estrangeira, né? Quem demanda moeda estrangeira nesse mercado cambial, né? Os importadores, que têm que pagar as compras deles do exterior com moeda estrangeira, né? Eles trazem para cá uma máquina, um equipamento, um automóvel, né? Produzido lá na Europa, no Japão, então tem que pagar com outras moedas, com a moeda lá com o dólar. Então ele demanda uma moeda estrangeira. Os viajantes brasileiros que vão para o exterior, né? Também demandam moeda estrangeira
do país onde eles vão viajar, quem investe no exterior, quem paga dívidas com o exterior, quem aposta que a moeda estrangeira irá se valorizar, né? Aí é aquele mercado da BMF, né? Vocês já devem ter visto, né? Na BMF tem mercado de dólar futuro, por exemplo, né? E quem vende moeda, né? Nesse mercado, quem é o ofertante de moeda estrangeira, né? Os exportadores, que são as empresas que vendem seus produtos para o exterior e recebem em troca moeda estrangeira, né, que o Banco Central vai trocar para eles por moeda nacional. Né? Então, eles que oferecem a moeda externa aqui dentro do país. Os viajantes estrangeiros no Brasil, né, que trazem as moedas deles aqui para fazer câmbio aqui, fazer o turismo dentro do Brasil. Os investidores estrangeiros no país, investidor alemão, norte-americano, japonês, que está trazendo o investimento para o Brasil nas suas moedas, que vão ser convertidas também pelo Banco Central. Quem paga dívidas com o Brasil, quem aposta que a moeda estrangeira irá se desvalorizar. Tá? Ou seja, aquele lá que aposta que, por exemplo, o dólar futuro vai estar mais baixo e ele aposta, por exemplo, no real, por exemplo. Quem fez isso aí durante um bom tempo, ganhou muito dinheiro com o real, foi aquele investidor, o Buff, né? Ele contou aí, acho que antes da crise estourar, né? Uma vez falou aí que tinha ganhado um bom dinheiro aí com o real. A taxa de câmbio, né? Então é importante isso, né? É o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. É o preço de uma moeda expressa em termos de outra. Então, por exemplo, quando a gente fala que o dólar americano vale R$ 1,75, então a nossa taxa nominal de câmbio entre as duas moedas é que $1 é igual a 1,75, né? Por isso que às vezes a gente fala, a taxa do câmbio é de 1,75, né? Ou seja, $1 está valendo R$ 1,75 naquele momento. Não é esse valor atualmente, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 15 de novembro de 2013. Não apenas pegando o exemplo da sua professora aqui na página 11 e 12 do material. Então, existem taxas de câmbio também para diversas moedas estrangeiras, né? Então existe a taxa de câmbio do Brasil não só para o dólar, existe para o ien, para o dólar canadense, para o dólar australiano, para o dólar neozelandês, para a libra, para o franco suíço, para os pesos, acho que na Argentina, né? Então tudo isso. Né? Quanto maior a oferta de divisas, né, menor será a taxa de câmbio. Né? E quanto menor, né, for a oferta, né, de divisas, né, maior será a taxa de câmbio. Ou seja, se você tem poucos dólares na economia, o dólar vai se valorizar em relação ao real, por exemplo, considerando dentro do Brasil. Se você tiver muitos dólares dentro da economia, quem vai se valorizar é o real, né? E a taxa o câmbio do real, do dólar vai cair, né? Em relação ao número, à quantidade de reais, né? Então, define-se como valorização cambial ou apreciação cambial o aumento do poder de compra da moeda nacional perante as outras moedas, né? Então, quando aí o real compra mais dólares, ou seja, quando a taxa de câmbio cai, por exemplo, quando o valor do dólar cai. Por raciocínio análogo, uma desvalorização cambial ocorre quando há perda do poder de compra da moeda nacional, quando um real compra menos dólares. Isso corresponde a um aumento na taxa de câmbio no preço do dólar, por exemplo. Tá? Tudo bem? Então, cabe distinguir variações nominais e variações reais nas taxas de câmbio. Né? A taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal, né,
divulgada pelo mercado, deflacionada pela razão entre a taxa de inflação doméstica e externa. Ou seja, para simplificar o que ela quis dizer aqui na página 12, né, quando ela explica sobre a taxa real de câmbio, né, ela quer dizer o seguinte: taxa real de câmbio é quando você está comparando os preços de um determinado produto, tanto se eu for comprar esse produto aqui ou se eu for comprar esse produto no exterior, com a taxa real, né? Então vamos supor lá um exemplo que ela está dando, tá? Vamos supor que vamos supor aqui na página 13 no início, né? Considere que no Brasil um determinado produto está custando R$ 40, tá? E nos Estados Unidos esse mesmo produto ele está sendo vendido a $30, tá? Então no Brasil R$ 40 e nos Estados Unidos sendo vendido a $30. Então vamos supor que a taxa de câmbio nominal está assim, olha, $1 está valendo R$ 1,80. Essa é a taxa nominal. $1 igual a R$ 1,80, tá? Então, qual que é a taxa real aí entre os dois países? A taxa real de câmbio vai ser assim, ó, você vai pegar essa taxa nominal 1,80, vai multiplicar ela pelo valor desse bem nos Estados Unidos, no exterior, que é de $30. Então você vai pegar 1,80, que é a taxa nominal do dólar, né, R$ 1,80, R$ 1,80, desculpe. Vai multiplicar pelo preço do produto lá no exterior, lá nos Estados Unidos, que é $30, e vai dividir esse produto pelo valor do bem aqui no Brasil, que é de R$ 40, tá? Então vai pegar a taxa nominal $1, R$ 1,80, multiplicar pelo valor do produto lá nos Estados Unidos, $30, e dividir pelo valor do produto aqui no Brasil, R$ 40. Vai dar o quê? 1,80 vezes 30 vai dar 54. 54 dividido por 40, que é o valor do produto aqui no Brasil, vai dar 1,35. Então, uma taxa nominal de 1,80, $1 valendo R$ 1,80, corresponde, nesse caso aí desse produto, que está custando R$ 40 aqui no Brasil e $30 lá no exterior. Então, uma taxa nominal de 1,80 está correspondendo a uma taxa de câmbio real de 1,35, ou seja, nesse caso aí desse produto, $1 equivale a R$ 1,35. Então, por favor, peço que vocês leiam direitinho essa página 12 e 13 da professora, tá? E entendam direitinho aqui essa diferença entre a taxa nominal e a taxa real, tá? A taxa real você está comparando aí preços do produto lá no exterior e aqui, e utilizando a taxa nominal, tá? A taxa de câmbio é uma variável muito importante dentro de uma economia, pois ela pode influenciar o nível de produção e de inflação, além do próprio comércio internacional e dos movimentos de capitais entre os países, tá? Inclusive, tá? Eu não sei se eu já mencionei isso aqui, acho que a professora menciona depois no material. Muitos países fazem o seu controle inflacionário com base no câmbio, tá? Por exemplo, o Plano Real é um exemplo típico, né? Quando ele começou, ele tinha lá um dos fundamentos dele foi a questão chamada da âncora cambial, né? Quando o dólar e o real ficou aí valendo um dólar ficou valendo o equivalente a R$ 1 durante bastante tempo, né? De uma forma até que forçada, né? Pelo governo, né? Então, vamos tratar isso daqui a pouquinho na parte dos regimes cambiais, né? Mas fica aí para vocês aí, ó, até que ponto os conceitos do câmbio são importantes dentro da economia, né? Com base no câmbio se mantém aí, por exemplo, muitos países, inclusive entre eles o Brasil, ele mantém aí programas de combate à inflação. Aí hoje
o nosso plano real aí chegando quase a 20 anos já, né? Ainda na página 13, né, a professora ela mostra lá um esquema, né, das consequências da taxa de câmbio sobre a questão das exportações, a produção, geração de emprego, né, sobre a pressão inflacionária, né. Então espero que vocês analisem lá, entendam direitinho esse gráfico, né, analisem com bastante calma, né, isso daí, tá? Um aumento na taxa de câmbio faz com que os compradores estrangeiros com os mesmos dólares comprem mais produtos brasileiros, tá? Ou seja, se o dólar ele fica mais valorizado, né, em relação ao real, então o pessoal que está lá no exterior passa a ter um poder com as mesmas quantidades de dinheiro dele, de dólar, eles passam a ter um poder aquisitivo maior em relação aos produtos brasileiros, né? O que estimula as exportações, né? Então, se você tiver aí, por exemplo, o real mais depreciado em relação ao dólar, o que vai acontecer? Os custos de produção eles estão sendo de um produto brasileiro, os custos de produção deles estão sendo dados em reais. Então, os custos, como o real em relação ao dólar está depreciado, então os custos de produção daquele bem estão menores, né? Menores do que os mesmos custos se fossem dados em dólar, ou seja, produzidos nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Para o cliente estrangeiro que tem dólares para pagar por esse bem, então para ele fica mais barato. Então, isso estimula as exportações. Se as exportações subirem de forma representativa, provocará um aumento na produção interna dos produtos brasileiros, o que estimula o emprego nesses mercados exportadores. E além disso, o que vai acontecer? Você vai ter aí um superávit na balança comercial, ou seja, você vai ter mais exportações do que importações. Se bem que vai ter uma hora que essa corrente de comércio vai fazer com que entre cada vez mais. Quanto mais os exportadores venderem, né, mais dólares eles vão receber como forma de pagamento do bem. E esses dólares que vão entrando no Brasil, cada vez vai aumentando mais a quantidade de dólar, até que vai acontecer o quê? Como você já está imaginando, que vai acontecer que você vai ter uma grande quantidade de dólares e, surpresa, o que vai acontecer? O real vai se valorizar, o dólar vai cair, né? Essa valorização do dólar vai ter uma redução com o passar do tempo. Mas isso daí já é uma discussão a posteriori, né? O importante é que quanto mais desvalorizado tiver, quanto mais baixo, perdão, quanto mais desvalorizado tiver a moeda nacional em relação ao dólar, por exemplo, né, você vai ter custos de produção menores comparativamente aos custos de produção, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, e vai ficar muito mais convidativo obter o bem aqui do Brasil. Claro, né, considerando que tem um nível de qualidade aceitável o produto também, né? Em contrapartida, né, estamos aqui na página 14, em contrapartida, os produtos importados ficam mais caros, né? Ou seja, são necessários mais reais para pagar um produto em dólar. Então, para quem importa, né, para quem precisa de produtos do exterior, né, fica pior quando o dólar está muito mais valorizado em relação ao real, né? Então, para quem precisa de insumos lá do exterior, né, ou quem precisa comprar algum produto do exterior ou pagar, fica mais difícil. Você precisa de mais dinheiro, né? Então, o que acontece? Nesse caso, a importação de produtos destinados aos consumidores finais tende a diminuir, já que os consumidores podem adquirir produtos nacionais similares por um preço mais acessível. Já a importação de bens intermediários que serão usados como matérias-primas na produção de outros bens não é facilmente retraída. A quantidade importada se mantém, porém é um custo maior, o que tende a ser repassado para os preços, provocando inflação, né? Naquele caso dos bens intermediários, que vão fazer parte de elementos que você vai comprar, que vão fazer parte daquele produto final que você vai montar aqui no país, vai construir, vai vender, né? Então daí você tem a chamada inflação de custos, que a gente tinha considerado lá na unidade
Sei se você não está esquecido lá dentro da política monetária e inflação, né? Tratamos disso daí, da inflação de custos. Uma forma de reduzir a taxa de câmbio é aumentar a taxa de juros da economia, tá? Então, juros mais altos atraem capital estrangeiro para investir no Brasil. Aumenta a oferta de dólares e com isso pressiona o câmbio para baixo, tá? Então isso daí é importante, é uma forma de reduzir a taxa de câmbio é aumentar a taxa de juros da economia, ou seja, você está com o real, com o real muito depreciado, o dólar está valendo muito, né, em relação, você está precisando de muitos reais para comprar um dólar, eleva a taxa de juros, né, ou seja, você eleva a taxa que você vai remunerar o capital que vier para o Brasil, né, então o que você vai fazer? Você vai atrair mais dólares para cá, aumentando a quantidade de dólares. O que vai acontecer? Aumentando a oferta de dólares, com isso você vai ter aí a reversão da situação do câmbio, né? Você vai ter a queda da taxa de câmbio, vai para baixo, tá? Só esclarecendo aqui pro nosso colega da Unidade Paulista 2, né, o Teng, né, quando nós tivemos lá um encontro, né, eu acho que essa daqui seria a resposta mais apropriada, né? Eu não me lembro o que eu falei para você lá na hora, quando você me perguntou sobre essa questão aqui da pressiona os juros para cima, né? Nesse esquema aqui da página 13, né? Eu não me lembro o que eu tinha dito para você, mas essa explicação aqui que a professora deu aqui, obviamente seria a correta. Eu não sei se foi isso que eu disse para você, se não foi, estou me retratando agora, tá? Colega Tank. Essa daqui seria a explicação correta para sua dúvida, tá? O governo ele vai mexer na taxa de juros aí para tentar atrair o capital estrangeiro, trazer dólares, né? Daí, vindo dólares animados com as taxas mais altas, né, de remuneração, vai aumentar o fluxo de dólares, aumentando o fluxo de dólares, consequentemente mais dólares agora dentro da economia, você vai ter uma depreciação do câmbio, tá? Atualmente, a taxa de câmbio tem sido usada pelos países como forma de controlar a inflação, como eu já havia mencionado para vocês, né? Chamamos isso de âncora cambial, tá? Então, o Brasil teve, né, a sua âncora cambial lá nos anos 90, no começo do Plano Real. Uma valorização cambial torna a moeda nacional mais forte, estimula a compra de produtos importados, aumentando a concorrência com os nacionais, o que provoca uma pressão pela queda dos preços domésticos, controlando a inflação. Exatamente o que o Itamar Franco, né? Bom, vai falar, pô, Fernando Henrique, não. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, ele tem um papel extremamente relevante na questão do Plano Real, mas o mérito tem que ser do presidente, né? E o presidente, na ocasião do Plano Real, quem tinha o poder da caneta era o Itamar Franco, tá? Então, claro que o Fernando Henrique tem todo o mérito lá de ter trazido a equipe lá, a Pércio Arida, o Edmar Baixa, né? Todo o pessoal lá que foi responsável pelo plano, né? Tem um mérito enorme, mas quem tinha o poder de assinar as coisas, né? O poder da caneta era o presidente, no caso Itamar Franco, né? Então ele que, se ele não concordasse, nada aconteceria. Então, por isso que eu estou falando, foi ele lá que fez, que aprovou e que estabeleceu, né? Foi no governo dele que se estabeleceu essa questão aí desse controle aí da inflação, né? Embora às vezes o pessoal do PSDB injustamente acabe tomando as glórias sozinho disso daí. O falecido Itamar Franco, justiça seja feita a ele, né? Regimes cambiais. O governo procura regulamentar o mercado de câmbio com o objetivo de melhorar o desempenho de certas variáveis econômicas de seu interesse, tá? Então o governo vai tentar ajustar lá. Por isso existem diferentes regimes cambiais, tá? Os regimes cambiais, os principais regimes são o
Regime de taxas de câmbio fixas, né? A taxa de câmbio do país é fixa e o que se ajusta é apenas a quantidade demandada e ofertada àquele valor, né? O governo determina o valor da taxa de câmbio e intervém através do Banco Central de modo a equilibrar a oferta e a demanda de divisas no nível da taxa de câmbio estabelecida. É o que, por exemplo, faz hoje a China, tá? A China ela trabalha com um regime de câmbio fixo, tá? Por mais que os Estados Unidos aí tenha pressionado ela durante muito tempo para ela deixar o câmbio dela navegar, flutuar sozinho, valorizar mais a moeda dela, ela não faz isso, tá? Ela mantém a taxa do câmbio fixo. O Brasil, na primeira etapa do Plano Real, também foi assim, no momento da âncora cambial, né? Daquela paridade 1 para 1 com o dólar, de 1994 até 1999, mais ou menos, foi nesse esquema, né? Quando teve aquela crise lá de 99, daí o pessoal foi se consultar lá com o Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos, daí ele falou que era para soltar, né? Daí o Brasil ficou o regime, adotou o regime de bandas, tá? Que é o que ele mantém até hoje, que a gente já vai tratar aí, tá? Esse mercado aqui de câmbio fixo, como nós dissemos, é o mercado aqui, é o regime por exemplo, da China, tá? O regime de taxas de câmbio. Flutuantes ou flexíveis. A taxa de câmbio do país é livre. O governo intervém apenas como ofertante e demandante de divisas em função de suas necessidades, do mesmo modo que o setor privado. Então aqui quem determina o valor da moeda é o mercado, tá? As taxas de câmbio são determinadas sem intervenção do Banco Central pelas forças de oferta e de demanda do mercado. A vantagem desse sistema é que a política monetária fica mais independente do câmbio e as reservas internacionais são mais protegidas de ataques especulativos. Mas para que isso aconteça, você já deve estar percebendo que são países com uma estrutura econômica mais robusta, né? São países aí que têm uma economia aí mais equilibrada que farão isso, né? Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, né? Japão, né? Então são países aí, de modo geral, são países aí com uma musculatura econômica bem avantajada, tá? A grande desvantagem é a sua volatilidade, né? Ou seja, os sobes e desces, né? Pois movimentos bruscos na oferta ou na demanda de divisas provocam grandes oscilações na taxa de câmbio, gerando inconvenientes para a economia, né? Torna-se também um campo fértil para especulação, né? Mas tudo isso daí vai ser evitado como? Vai ser evitado através de uma política econômica séria do país, né? Então, né, o país precisa gozar aí de uma respeitabilidade, né, para poder trabalhar aí com esse sistema de flutuação. Regime de bandas cambiais, né? O regime de bandas cambiais, o governo estabelece e informa ao mercado os valores limites que a taxa de câmbio pode assumir, né? Dentro desses limites, o sistema funciona como se fosse um câmbio flutuante e nos limites como câmbio fixo, tá? Sim, desculpe, foi esse sistema aqui que o Brasil teve durante o Plano Real, tá? O câmbio fixo ele teve no Plano Cruzado e Verão, mas você vai ver que a banda cambial ela tem um quê de fixo também, né? O Brasil ele trabalhou até 1999, sim, mesmo ele trabalhou dentro da... Eu minto, né? Ele teve o regime de bandas cambiais desde o início do Plano Real, só que até 1999 ele atuava muito mais nesses limites fixos aqui do câmbio, né? Não tinha essa livre flutuação aqui veio a partir de 99.
mas você tinha uma paridade, é um lance aqui misto, né? A banda cambial ela é um misto do fixo com o flutuante. Regime de bandas cambiais, o governo estabelece e informa o mercado os valores limites que a taxa de câmbio pode assumir. Né? Dentro desses limites, o sistema funciona como se fosse câmbio flutuante. Então, nos extremos é, superior e inferior, né, os valores superiores e inferiores que o câmbio pode assumir, naqueles valores lá ele é câmbio fixo, tá? E nessa região intermediária entre o limite superior e inferior, ele se comporta como câmbio flutuante, tá? Quando atinge um desses patamares, ou patamar superior ou patamar inferior, o Banco Central tem que fazer alguma coisa, tá? Então, dentro desses limites, o sistema vai funcionando como se fosse um câmbio flutuante. E nos limites, como câmbio fixo, ou seja, estabelece uma faixa de flutuação. Quando a taxa atinge os limites, o Banco Central tem que intervir, fazendo leilões, né, de moeda estrangeira. Né? Ele tem que fazer leilão de dólar, ou para venda ou para compra. Ok? Então eu espero que essa parte aqui do câmbio não é um assunto fácil, tá, gente? O câmbio é um assunto amplo, complexo. Recomendo para vocês, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, o livro do professor Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços. Né? Ele tem um capítulo lá inteiro sobre mercado cambial. Ele vai entrar em vários detalhes, né, de como funciona. Agora, quem quiser ter uma visão um pouquinho mais rápida, né, pode pegar também Mercado Financeiro do professor Alexandre Assaf Neto, da editora Atlas. Né? Ele também tem um capítulo inteiro sobre mercado de câmbio, mas acho que ele já faz de uma forma um pouco mais concisa quando comparado ao tratamento do Eduardo Fortuna, que já é uma análise mais detalhadinha. Tá? Vamos então entrar na última parte, né, do nosso encontro aqui, né? Questão da balança de pagamentos, tá? Que é aí o produto final, né, o balanço de pagamentos, que é o produto final aí do comércio internacional, né, com o resto do mundo. É um resumo contábil, né, das transações econômicas, comerciais e financeiras que um país faz com o resto do mundo durante certo período de tempo. Né? Normalmente, o Banco Central ele apresenta esse relatório mensalmente, trimestralmente, semestralmente, né? Anualmente. Ele vai mostrando aí vai analisando aí sobre diversas óticas, né? de transcurso de tempo. A partir desse balanço, né, pode-se avaliar a situação econômica internacional do país. No Brasil, é elaborado pelo Banco Central a partir do registro de transações efetuadas entre residentes no país e residentes em outras nações. Olha só, o jeitão aqui do balanço, perdão, o jeitão do balanço de pagamentos aqui na página 17, logo no início. Sua professora mostra lá. O balanço de pagamentos ele é composto pela somatória da conta A mais a conta B mais a conta C, sendo que a conta A é a mais importante de todas, tá? A conta balança de transações correntes. Essa, ó, já vou falar para vocês, essa é a conta mais importante do balanço de pagamentos, tá? Balança de transações correntes, que é a somatória da balança comercial. Balança comercial o que é? É o saldo entre exportações e importações. A balança de serviços aqui vai entrar uma série de coisas, né? Royalties, juros, seguros, que mais? Questão do turismo, né? Os contos de turismo, serviços, né? A balança de serviços, que também é importantíssima, né? E há 3 transferências unilaterais que nós vamos ver, por exemplo, o dinheiro que, por exemplo, no caso do Brasil, não, é a conta que tinha mais relevância, né? Acho que até hoje tem, né, de transferências unilaterais, são as transferências que os decassegues fazem lá do Japão para o Brasil, né? Aquele dinheiro que eles mandam lá
todo mês, né, via contas do Banco do Brasil, né, para suas famílias aqui, tá? Balança de capitais, vamos tratar disso, erros e omissões. Bem, então vamos primeiro para a balança comercial, que é o primeiro item do item mais importante do balanço de pagamentos, que é, dentro do balanço de pagamentos, a balança de transações correntes, essa é importantíssima, balança de transações correntes, e o primeiro subitem dela, que também é extremamente importante para o Brasil, balança comercial, tá? Então ela registra as operações de compra e venda de mercadorias, ou seja, inclui as operações de exportação e importações, tá? Então, exportações todo mundo sabe o que é, importações também, não vou explicar, né? E o saldo de balanço comercial, então, o que seria? Seriam as exportações líquidas, né? Exportações o X menos importações M, tá? Lá, de novo, você analisando lá o PIB sob a ótica da despesa, né? PIB igual a consumo das famílias, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas, né? Entre parênteses, X menos M. Você lembra daquilo lá? Então, vem aqui, né? O saldo da balança comercial. Tá bom? Se o saldo for positivo, dizemos que ocorreu um superávit comercial, ou seja, teve mais exportação do que importação. Se o saldo for negativo, temos um déficit na balança comercial, ou seja, houve muito mais importação do que exportação. Balança de serviços inclui as transações de produtos não tangíveis, ou seja, refere-se ao pagamento, né, saldos em dólares, e recebimentos, também entradas em dólares, relativos à remuneração de serviços. Os principais componentes dessa conta são transportes e seguros, né? Então, quando você faz lá aquelas transações internacionais, né, envolve aí o transporte das mercadorias importadas e exportadas, envolve aí despesas de frete, seguro, né? E se o seguro ou transporte for feito por uma empresa brasileira, ocorre a entrada de divisas, né? Se for efetuado por empresas estrangeiras, temos uma saída de divisas, né? Então, essa prestação de serviço de transporte das marinhas mercantes, por exemplo, né? Da parte também, muita coisa é feita também hoje em dia através de avião, né? Mas acho que o forte mesmo do comércio internacional ainda continua sendo através da marinha mercante, né? Turismo, saldo das receitas e despesas com turistas, né, os dólares recebidos que os estrangeiros deixam aqui, né, entrada de divisas, menos os dólares despendidos por turistas brasileiros lá no exterior. Isso daqui tem sido um problema, né, para o Brasil, né? Os turistas brasileiros que vão lá para Nova York fazer a festa no comércio lá de Manhattan nessa época de fim de ano, né? Então isso daqui também traz algumas dores de cabeça aí pro Banco Central e pro Ministério do Comércio e Desenvolvimento, né? Gera alguns desequilíbrios aí na balança de serviços. Os juros, né? Serviços da dívida externa, sem contar as amortizações, que é o pagamento do principal, né? Então entra a parte dos juros. Então representa os juros devidos tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, né? Como o Brasil é tomador de empréstimos no exterior e não emprestador, essa conta é negativa. Se bem que hoje em dia acho que a maior parte da dívida externa brasileira ela é privada, né, das empresas, não é mais pública como antigamente nos anos 80, que era a parte da dívida pública brasileira externa, né, era uma dor de cabeça enorme do governo, né, naquela época do Clube de Paris e tudo mais, né. Rendas, né, também entram aqui na parte da balança de serviços. Nessa conta estão incluídos lucros e dividendos, né, aquelas remessas efetuadas por empresas multinacionais instaladas no país para seus países de origem. Também tem a entrada, né? Você se lembra que isso daqui, ó, essa parte aqui de renda, lucros e dividendos, está relacionado ao quê? Você lembra quando a gente tratou de PIB, né? A diferença entre o PIB e o PNE e o PNB, o Produto Nacional Bruto? A diferença entre eles era uma conta RLEE, né? Renda líquida enviado exterior, né? Então ela está contabilizada aqui, né? Lucros e dividendos dentro da parte de rendas, dentro da parte do balanço de serviços, da balança de serviços, aliás.
Daí você tem outro item, né? As transferências unilaterais referem-se aos fluxos de recursos provenientes de pessoas trabalhando fora do país, né? Donativos, manutenção de estudantes no exterior e aposentadorias, né? Aquilo lá que a gente tinha comentado dos decassegues, né? Dos envios que eles fazem, né? Você pode enviar para fora também, né? Tem brasileiros estudando lá fora, as famílias podem enviar dinheiro para ajudar eles a se manter. Também tem os trabalhadores, por exemplo, no caso dos japoneses, né, dos brasileiros de origem japonesa que vão para lá trabalhar, eles mandam para suas famílias aqui, né? Balança de transações correntes é a soma dos três itens anteriores, né? Balança de transações correntes, né? Aquele item A, né? Volta lá na página 17, né? Que eu tinha falado para você que é o item mais importante do balanço de pagamentos. É a soma do balanço comercial, mais a balança de serviços, mais as transferências unilaterais, tá? É o item mais importante do balanço de pagamentos, à medida que mostra as necessidades de recursos que o país terá de buscar no exterior para não perder reservas internacionais, tá? Então isso daqui, essa conta, você sempre vai comparar ela com as reservas internacionais. Ela vai mostrar aí a necessidade que você tem aí de compor ou de recompor, né, as suas reservas internacionais. Um déficit muito elevado nesta conta torna o país vulnerável a qualquer mudança no contexto internacional. Então, ó, lembra-se lá do que eu tinha falado para vocês sobre o que o Mário Henrique Simonsen tinha falado lá nos anos 70. Inflação aleija, câmbio mata. Então isso daqui fica bem claro quando um país tem fortes desequilíbrios na sua balança de transações correntes, tá? É o apocalipse, é o mar, é o, como que é lá do George Clooney, é o mar em fúria. Quinto item, né? Balança de capitais, é o item B, né? O elemento B lá do balanço de pagamentos. Item B, balanço de capitais. É a conta que indica as alternativas de cobertura de déficit de transações correntes envolvendo as operações que modificam a estrutura de direitos e obrigações de um país em relação ao outro. Então, aqui nessa conta de balanço de capitais vai estar lá registrados os investimentos, né? O ingresso de capital estrangeiro, né? Investimentos feitos por não residentes no país, né? Aquele investimento se eu não me engano, aquela conta IED, né? Que o Banco Central menciona, né? Investimento estrangeiro direto, né? Podem ser investimentos diretos, né? E quando do capital estrangeiro migra para o mercado produtivo, né, por meio de exemplo, capital que entra no país para a construção de uma multinacional, máquinas, equipamentos, né, ou investimento em carteira, quando o capital estrangeiro migra para o mercado financeiro, aquele dinheiro que vai ficar lá dentro da bolsa de valores, da Bovespa, né, aquele capital que vem lá do exterior para especular, né. A parte de empréstimos registram os empréstimos recebidos do exterior, né, o dinheiro que vem do FMI, vem do Banco Mundial, vem dos bancos privados externos. Às vezes as empresas fazem captações no exterior, né? Às vezes os próprios bancos, né, o Itaú, o Banco do Brasil faz captação às vezes no exterior, aí com dinheiro mais barato para repassar aqui, né? Então essas contas vão ficar aí registradas nos empréstimos, tá? Pode representar coisas, não só empréstimos assim que envolve FMI ou Banco Mundial para governo, tá? Mas pode também envolver também empréstimos que as empresas tomam lá no exterior, né? Pode ser um empréstimo, por exemplo, a Ford do Brasil toma lá junto à Ford norte-americana, né? Ou então mediante com um banco estrangeiro também, né? Tudo bem? Também representa o lançamento de títulos de empresas públicas e privadas no exterior, né? Aquelas ADRs, BDRs, né? Aqueles títulos que são negociados, né? Petrobras, a Vale, né? Tem títulos, tem ações, né? Que são negociadas dentro da Bolsa de Valores
de Nova York, da Espanha, né? Então, isso daí está nessa conta de empréstimos também. Amortizações, pagamento do principal referente aos empréstimos e financiamentos obtidos no exterior, né? Ou então também os recebimentos daquilo que foi feito por não residentes referentes aos empréstimos concedidos pelo país ao exterior. Às vezes você também tem aí o Brasil, né? Ou então uma empresa brasileira fornecendo capital aí para o exterior, né? Foi justamente o que aconteceu, né? Quer dizer, eu dei o exemplo ao contrário, né? Eu peguei o exemplo, por exemplo, a Ford pedindo dinheiro para a Ford do Brasil pedindo dinheiro para a Ford dos Estados Unidos. Isso, claro, aconteceu muitas vezes também, mas nos últimos anos aí parece que ocorreu foi o contrário, né? A Ford do Brasil aí ajudando aí é, na, 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 de forma decisiva a Ford dos Estados Unidos aí teve alguns momentos aí que parece que até teve aí envolvendo empréstimos, né? O fornecimento de dinheiro. A conta 6, a última conta, o C, né? Ele representa erros e omissões, né? Essa conta ela surge devido a alguns equívocos de registros de operações que podem ocorrer, né? Algumas contas elas são registradas com base em estimativas, né? Então existe uma margem de erro estatístico das transações aí que o Banco Central precisa ter uma capacidade aí de acertar os erros e algumas omissões estatísticas aí que ele pode cometer aí de transações não registradas. É um campinho aí de ajustes. E por fim, né, o grande finale vai ser aí a somatória de tudo, saldo de balanço de pagamentos. Somadas todas as contas anteriores, temos o saldo do balanço de pagamentos. Se ele for negativo, significa que a saída de divisas foi superior à entrada, gerando um déficit. Se for positivo, temos aí um superávit, mais dinheiro entrando que saindo. Né? O resultado nesta conta reflete a variação das reservas internacionais. Se der superávit, significa que há mais divisas do que as necessárias para cobrir as saídas, e essa sobra representa um aumento nas reservas internacionais do país. Tá? Se tiver déficit, então você já sabe que está faltando e você precisa repor, né? Vai saber quanto que você vai ter que repor das suas reservas internacionais. Bom, conforme ela falou, nessas últimas, né, chegando à oitava unidade, foi percorrido então de forma rápida, né, os principais conceitos que norteiam a economia. Eu particularmente espero que tenha ajudado vocês a entender. Claro que são muitos conceitos, né? A professora, de uma forma muito inteligente, ela não optou por dar uma abordagem matematizada, né, da matéria, né? Mas você vê que por mais que você tente simplificar a abordagem econômica, tem um limite, né? Porque são muitos conceitos, né? Muitos conceitos mesmo. São conceitos às vezes que você tem que, por exemplo, da última unidade, você tem que puxar conceitos lá que você viu na primeira, na segunda unidade, logo no começo do seu curso, né? Então, eu espero que você tenha tido a oportunidade de ler, reler muitas vezes, né, esses pontos. Espero que quem vai fazer aí as provas na próxima semana tenha a oportunidade também de reconsiderar, ponderar novamente sobre todos esses conceitos. Não deixe acumular, né? Se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. E agradeço aí a atenção de vocês. Uma boa sorte aí nas provas. Ok? Muito obrigado e até a próxima.